Nesse vídeo você vai entender os 5 pontos para poder investir na Suzano. Primeiro, como ela ganha dinheiro, depois o resultado do trimestre, na sequência os principais gatilhos de valor, os riscos que você deve monitorar e finalmente o valuation. Será que a Suzano está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa gera dinheiro? A operação da Suzano é dividida em duas unidades principais. A primeira unidade representa cerca de 75% da receita. Ela gera dinheiro produzindo celulose para fins diversos, desde a produção de papel higiênico, livros e cadernos, até fraldas e absorventes. A segunda unidade representa cerca de 25% da receita. Ela gera dinheiro produzindo papéis para livros até embalagens para medicamentos. Na linha de higiene, ela é dona da marca Neve e Mimo. Agora que entendemos um pouco das unidades de negócio, seguimos para o segundo bloco, com os resultados do trimestre. A receita atingiu cerca de 11 bilhões, uma contração de 16% na comparação anual. O mercado de papel e celulose possui uma sazonalidade, então a comparação sempre vai ser em bases anuais. A queda foi causada devido a um menor volume na venda de celulose, papéis e embalagens, além de uma queda de 3% no dólar, que para a Suzano, que é uma grande exportadora, prejudica o seu resultado. O EBITDA ajustado somou cerca de 4,6 bilhões, uma queda anual de 6%, que ocorreu pelas paradas programadas de manutenção de máquina, portanto, a margem operacional ficou ainda estável em 42%, apesar de uma queda na receita. A margem operacional deveria cair por conta da receita mais fraca, mas se manteve estável por conta no custo de consultorias e auditorias e além de estratégias para trazer as florestas mais perto das usinas, o que reduz o custo com frete. O lucro líquido contábil atingiu 4,3 bilhões, mas no caso da Suzano, por ser uma empresa do setor de celulose e ser uma grande exportadora, é uma linha pouco confiável devido a dois grandes efeitos que não são caixa. Primeiro é a variação cambial sobre a dívida. Quando o dólar cai, a dívida encolhe em reais e o lucro infla artificialmente. O segundo é a reavaliação semestral que acontece nas suas bases de floresta, que é um ativo biológico e afeta o balanço da companhia, mas não tem efeito caixa. A dívida líquida encerrou o trimestre em cerca de 68 bilhões, mantendo a sua alavancagem praticamente estável em 3,3 vezes o seu resultado operacional. O endividamento ficou acima do teto projetado pela companhia, que é de 2,5 vezes, mas a empresa pretende reduzir essa alavancagem, reduzindo os investimentos com expansão e aumentando o lucro operacional. Se esse vídeo está te ajudando a entender os resultados da companhia, segue o canal no botão aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. Para o futuro, a Suzano manteve o guidance de investimento de capital para o ano cheio de 2026, em cerca de 10 bilhões de reais, sendo esses 7 bilhões em manutenção fabril e mais 3 bilhões em expansão de terras para suas florestas. Agora que entendemos o resultado, vamos para o terceiro bloco com os drivers que podem destravar valor para a ação. O primeiro gatilho é a fábrica de Ribas do Rio Pardo, inaugurada em julho de 2024, com a capacidade de operar em 100% da sua capacidade até 2027. Ela vai poder produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose. Quando operar em plena capacidade, essa planta vai gerar margens operacionais altas pela diluição dos custos fixos industriais, além da madeira estar mais perto da fábrica, reduzindo assim o custo com frete. O segundo gatilho é a diversificação através da operação conjunta com a Kimberly-Clark, que adiciona 22 fábricas espalhadas por 14 países. Essa operação beneficia a Suzano da seguinte forma: criando um canal para vender sua celulose que possui o menor custo de produção do mundo, alimentando essas 22 fábricas de papel higiênico e lenços, eliminando intermediários e garantindo essa demanda firme para sua celulose. Mas como nada é garantido, no quarto bloco precisamos monitorar o que pode dar errado. O primeiro risco é a volatilidade no preço da celulose no mercado, segmento que representa 75% da receita da Suzano. Apesar de possuir margens operacionais melhores, a celulose possui uma volatilidade de preço superior a papéis e embalagens. Longos períodos de preços deprimidos
podem trazer prejuízos para a empresa. O segundo risco está na base florestal da Suzano, que está sujeita a pragas, incêndios e variações climáticas. Esses fatores podem prejudicar o crescimento e produtividade das árvores. Como a Suzano não contrata seguros comerciais para as florestas, esses sinistros elevam o custo da madeira e de transporte, reduzindo as margens e o fluxo de caixa. Colocando as vantagens e os riscos na balança, no quinto bloco vamos para o que interessa, o valuation. Afinal, a Suzano está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando um topo próximo a R$ 59 e um vale perto de R$ 40. Desde fevereiro, vemos uma queda acentuada na ação, que é explicada pela queda no dólar, que afeta a Suzano porque ela exporta parte da sua produção, juntamente com o resultado que veio abaixo do mercado. No quadro resumido da nossa modelagem financeira, a ação negocia um múltiplo de valor de firma sobre EBITDA abaixo de 6 vezes para 2026. Esse desconto no múltiplo frente a 2025 acontece por duas razões. Primeiro, o valor da firma é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, que como o preço da ação caiu, a Suzano está mais barata. E o segundo é o operacional deve aumentar os seus resultados em 2026, gerando assim esse duplo desconto. Sobre os dividendos, o retorno projetado é de cerca de 2% para 2026, avançando nos anos seguintes à medida que o lucro vai aumentando. A política de payout da companhia é 25% do lucro ajustado, que é o mínimo obrigatório por lei. A Suzano tem como prioridade diminuir o endividamento no curto e médio prazo, por isso que o dividend yield projetado está tão baixo. Na receita líquida, projetamos um aumento de 15% em 2026 e mais 16% em 2027. Em 2028 adiante, projetamos um crescimento mais moderado, em cerca de 3%. No curto e médio prazo, a Suzano deve crescer de maneira expressiva, direcionado pelo aumento de produção da fábrica de Ribas do Rio Pardo e pela operação conjunta com a Kimberly-Clark. O EBITDA projetado é de cerca de 24 bilhões para 2026, com margem de 42%, mantendo esse patamar nos anos seguintes. A margem operacional de curto e médio prazo deve se manter em patamares elevados, dado ao custo de produção da Suzano ser o menor do mercado. Projetamos o fluxo de caixa livre para 2026 em cerca de 10 bilhões de reais, vindo ligeiramente abaixo do ano anterior, mesmo com o crescimento do EBITDA em 15%. O resultado reflete o maior consumo de capital de giro para o estoque da nova fábrica e o aumento de gasto com a manutenção das novas plantas industriais. Na B3, a comparação direta é com a Klabin, competindo diretamente nos mercados de fabricação de papel cartão e celulose. Enquanto a Klabin possui a menor volatilidade por diversificar a receita produzindo caixas de papelão, a Suzano garante o menor custo de produção de celulose do mercado. A nossa indicação oficial para a Suzano é de compra. O nosso preço-alvo é de R$ 62. A ação hoje possui uma margem de segurança de cerca de 43%. A nossa recomendação de compra se sustenta em três pilares principais. O primeiro é o custo de produção, colocando a Suzano como o produtor mais competitivo do mercado. O segundo é a expectativa de crescimento no curto e médio prazo, direcionado pela fábrica de Ribas do Rio Pardo e as operações globais com a Kimberly-Clark. E o terceiro e principal pilar é a margem de segurança de 43%, mesmo usando premissas conservadoras na modelagem. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!